Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu me chamo Amaral, sou CEO da Automatic Labs e aqui eu vou estar mostrando para vocês como realizar a configuração do Supabase dentro da estrutura de vocês. Se você é novo aqui, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para estar ajudando a gente a chegar mais em pessoas como você para auxiliar o pessoal a evoluir no mundo das automações e inteligência artificial. Bom, para você que não sabe o que é Supabase, basicamente Supabase é um aplicativo onde você tem um controle de banco de dados, onde você pode estar colocando todos os dados ali, né, para essa plataforma ela está sendo consumida de acordo com a necessidade ali. Então vamos supor que você tenha um CRM, né, por exemplo. Basicamente, para você ter um CRM, você cadastra os leads dentro desse CRM. Se você não tem um banco de dados para ter essas tabelas com os nomes, e-mails e telefones, todos os dados necessários desses leads, o que acaba acontecendo é que toda vez que você der um refresh, né, dentro da aplicação, ele vai estar salvando isso, entre aspas, localmente. Ou seja, o que vai acontecer é quando você der o refresh, ele vai sumir, ele não vai existir. Então, muitos de vocês que estão testando o Gemini Code, por exemplo, ou o Lovable, ou até mesmo o Bolt, o que pode acontecer é justamente o fato de vocês não terem um Supabase integrado, qualquer ação dentro do aplicativo referente a esse cadastro desse lead, por exemplo, nesse caso específico que eu dei, ele sumiria quando fosse atualizar a aplicação. Então, para isso, a gente utiliza um banco de dados, né? O próprio Lovable, por exemplo, eles lançaram, né, a plataforma deles de database, né? Então, isso facilita a não ter a necessidade de integrar um Supabase. Porém, como a gente está abordando aqui o Gemini Code, ele é necessário ter o Supabase integrado para ter esse salvamento das informações, tá legal? Bom, o aplicativo que vou estar mostrando aqui para vocês, fazendo a integração, vai ser o Funnel Pro, tá? É um aplicativo que eu criei bem simples, bem prático aqui. Basicamente, a proposta dele é criar o design, né, de como fosse o mapa mental dos funis, né, de marketing aqui da empresa ou funis comerciais. Até tem, por exemplo, um aplicativo que se chama Funelytics, né? Me baseei para criar essa promessa aqui, essa proposta. Bom, aqui como vocês podem ver, eu solicitei basicamente para ele criar esse sistema, né, de área de históricos para a gente salvar de acordo com as construções, os furinhos que eu for criando aqui nesse projeto, né? E basicamente, como vocês podem ver, como ele não tem uma gestão de banco de dados, ele fala aqui que é ele está criando, né, um gerenciamento para salvar, carregar, excluir direto no armazenamento local. Então, o que isso quer dizer? Uma vez que eu criar aqui e atualizar o aplicativo, essa aplicação ela vai sumir, ela não vai estar salvando em algum lugar. Então, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como realizar essa criação do Supabase, fazer a criação das tabelas necessárias, até mesmo com a ajuda do próprio Gemini Code, tá? Ele vai estar auxiliando a gente nessa estrutura aqui. Lembrando, qualquer material que vocês forem utilizar para esse vídeo está aqui na descrição, tá? Vai ser um Notion ali, basta vocês abrirem ali, acessar esse material ali, vai ter os prompts para vocês utilizarem para facilitar essa jornada. Caso você não tenha uma aplicação para você realizar essa integração do banco de dados, recomendo até você acessar o outro vídeo meu mostrando como criar sites com o Gemini Code. Ali ele já dá um embasamento inicial para você criar algumas aplicações. Você pode utilizar a mesma estrutura de roteamentos, né, para criar os seus aplicativos ali, mas para te dar um embasamento geral de como que funciona essa estrutura do Gemini Code. Bom, aqui ele criou, né, a parte de saving, né, de versões. Então, digamos que eu vou salvar aqui, né, e vou fazer uma alteração aqui só para a gente ver qual que vai ser a modificação dele. Deixa eu colocar aqui de forma bem rápida. Eu vou colocar aqui teste. Então, deixa eu ver se dá para carregar. Bom, ele não tem nada aqui, ele não está funcional, né, a parte de botões e tudo mais. A gente vai criar isso em conjunto, tá? Bom, o primeiro passo que você vai estar fazendo é acessar o sua base, tá? Você vai precisar criar uma conta dentro do sua base. Então, basicamente é você acessar o link que está aqui na descrição. Uma vez que acessado, basta você colocar para criar a sua conta. Eu vou deslogar aqui para criar aqui, né, para mostrar para vocês. Coloca aqui Start Your Project, tá? Ele vai acessar aqui. Vocês podem acessar tanto com o GitHub de vocês, quanto também criando sua conta normal aqui com o Google, tá? Se eu não me engano, não, ele é só com o GitHub mesmo. Vou estar logando aqui com o GitHub porque eu já tenho uma conta. Uma vez que logado aqui na sua base, tá?
Vou até acessar aqui a parte da organização. Aí ele vai cair nessa tela aqui, provavelmente, de vocês, tá? O que é legal é vocês criarem uma organização nova, tá? Então eu vou criar aqui uma organização para simular como se fosse o processo aí que vocês estão realizando agora, tá? Que é onde vai estar os bancos que a gente vai estar construindo desse projeto, beleza? Então eu vou colocar aqui, né, nome do aplicativo, Funnel Pro. Aqui vai ser personal e vai ser gratuito. Vamos avançar. Perfeito. Aqui nós vamos ter o project name, pode deixar isso aqui mesmo, não tem problema. Database e password, não vou falar para vocês, obviamente. Aqui o servidor, de preferência próximo à região de vocês, então se vocês forem do Brasil, infelizmente o servidor mais próximo é o de São Paulo, tá? Pode colocar aqui para construir o seu projeto, para criar o seu novo projeto. Perfeito. Criado, tá? Agora o que a gente vai fazer, tá? Nessa parte aqui, eu vou precisar ajustar um pouco a aplicação, então não precisem se preocupar, vou fazer aqui alguns ajustes só para ter basicamente um modelo, uma página antes desse Funnel Pro, para eu selecionar os projetos que eu quero ou se eu quero criar um novo projeto. E aí, a partir disso, eu vou começar a construir o banco de dados. Então, isso aqui é só um ajuste de funcionalidade do aplicativo só para a gente conseguir avançar, tá? Bom, se você ainda não entendeu um pouquinho, né, referente a essa questão de banco de dados, eu vou aprofundar um pouquinho enquanto ele faz aqui as modificações. Mas basicamente o banco de dados, né, ele facilita que a sua aplicação ela tenha gerenciamento de login, né, de usuários. Então cada usuário deve conter o seu nome, e-mail e senha. Então você precisa de um banco de dados para salvar as informações desses usuários. Se você tiver algum sistema de informações desses usuários, como cargos, até mesmo como históricos de algumas questões, né? Alguns de vocês podem criar algumas aplicações com esses afins. É importante ter o banco de dados justamente para ter isso. Além do Supabase ele ser uma baita plataforma que bate de frente com essa questão, né, do LGPD, com essa proteção de dados e tudo mais, que hoje é um dos principais assuntos quando a gente se fala de automações e inteligência artificial. É sempre bom estar se atualizando, entendendo, né, referente ao banco de dados, para ter nas aplicações de vocês, para vocês conseguirem levar para o próximo nível. Amaral, o fato de utilizar o Supabase somente, fazer essa simples configuração que você fez, meu aplicativo ele está seguro para conseguir escalar, vender e etc. Assim, o seu Supabase, ele é uma plataforma muito segura, muito boa, porém existem algumas boas práticas que você está realizando ali dentro do seu aplicativo, que é importante você ter clareza, e aí é um aprofundamento realmente de desenvolvimento de software, né? Então essa parte de construção, né, do aplicativo, ela já vem desde a arquitetura do desenvolvimento do projeto, que você precisa ter essa clareza de como que vai funcionar as tabelas desse banco de dados, como que você tem que ter essa visão, né, de segurança entre esses dados e principalmente a criptografia deles também. Para um uso interno, por exemplo, da sua empresa, ou até mesmo para você mesmo, né, que você que trabalha com você trabalha em algum setor e quer automatizar, acelerar o processo ali de ação para um uso interno que não precise ir ao ar para muitas pessoas e tudo mais, isso é tranquilo, você pode utilizar a sua base tranquilamente sem a necessidade de criptografar e tudo mais. Bom, aqui ele já fez aqui o projeto, tá? Criou, beleza. Então, nós temos um mini sisteminha aqui para isso. Show de bola. Vamos colocar aqui para voltar na home. Deixa eu só testar aqui para ver se ele salva e ele fica aqui, beleza. Ó, o que eu falei para vocês, então, vou colocar aqui novo funil. Vamos salvar, home, ele está salvando aqui, né? Agora eu vou dar um refresh. Bom, aqui, né, como vocês podem ver, a operação ela acabou se perdendo aqui, né, no histórico do projeto. Então, o que a gente vai fazer, tá? Basicamente, aqui dentro do Supabase, vocês vão precisar pegar algumas informações para a gente passar isso para o software, tá? Então, eu vou pedir para ele, irei configurar o Supabase nessa aplicação. Crie para mim o código da tabela do banco de dados em SQL para eu inserir ao Supabase, tá? Eu vou pedir para ele porque de acordo com a aplicação que eu criei, eu quero que, de acordo com as estruturas, ou seja, qual que é o nome do projeto, quais são os conteúdos que vão salvar e etc, ele vai me gerar isso daqui, né? Eu estou pedindo para ele criar esse código. O formato SQL, vocês não precisam se preocupar com nada.
É um formato de banco de dados, é um formato de back-end, né? Linguagem de back-end para trabalhar com banco de dados, tá? Vocês vão ver que ele gerou aqui, né, esse código aqui inteiro. Vocês não precisam se preocupar com absolutamente nada. Essa parte de criação do banco, ele vai estar fazendo já direto para a gente. Então, só vou dar uma olhada aqui, ó. Aqui está o código completo. Ele cria projects, configurou suporte para já inclui políticas de RLD para garantir que não sei o que lá. Se a gente for ver aqui, né, ele coloca os comentários aqui, ó, vinculado ao usuário logado. Como a gente não tem um sistema de login, eu acho que isso daí acaba meio caindo por terra, acho que não tem problema. A gente poderia colocar um sistema de login, mas é tranquilo. Então, nós temos aqui o código do SQL, perfeito. E agora o próximo passo, tá? A gente vai precisar pegar duas informações. A gente vai precisar pegar a API key e o supabase URL, tá legal? Então, eu vou colocar o código aqui já, tá? Você é um assistente técnico com acesso a um banco de dados, supabase. Conexão vai ser o supabase URL e a API key. Então, eu vou apagar o que está em chaves aqui, tá? Vai ficar somente esses dois pontos, tá? Aqui no projeto, a gente vai vir Project Settings, tá? Aí a gente pode copiar aqui o Project ID. Vocês vão ver que o código de vocês, Data API, tá? E vocês vão copiar esse URL aqui, ó, tá? É esse código aqui. Copiou esse daqui, a gente volta aqui para a aplicação. Eu vou estar alterando ele aqui, tá? Então, sua base URL, HTTP, esse código aqui vai ser específico para o seu projeto, tá? A gente vai estar diferente do meu e é o final normal aqui, tá? O segundo ponto é API, tá? API Key, a gente vai vir aqui em API Keys, tá legal? A gente vai criar uma nova API Key. No caso, eu já tenho uma aqui, mas eu vou criar uma nova. Vou colocar aqui a Funnel Pro Teste Aula. Beleza? Fail to create, name manche, funnel. Vamos ver. Ele não pode letra maiúscula. Então, criou aqui, tá? Eu não vou estar mostrando o meu código aqui, né, da API Key, porque eu não sei se eu vou excluir, né? Então, para não correr nenhum risco, eu não vou mostrar aqui, e nem aqui na parte do prompt. Mas, feito isso, é só enviar. Bom, eu vou copiar enquanto ele carrega aqui o código já, tá? Então, ó, copiei o SQL. Eu vou só baixar aqui porque eu vou limpar o histórico para não ter que ficar colocando borrão aqui no projeto. Eu vou limpar aqui a conversa de histórico, tá? Bom, aqui ele me gerou um código do SQL antes mesmo de eu avançar com outro projeto. Talvez aqui já facilite até já a estrutura inicial, tá? Aí, basicamente o que eu vou fazer agora, tá? Eu vou clicar aqui dentro do Supabase, eu vou vir aqui em SQL Editor. Aqui é onde nós inserimos o código SQL, que foi gerado pelo Gemini Code, e a gente cola ele aqui, tá? Então, colei aqui no projeto. A gente vai selecionar isso, tá? E todo código que for inserido aqui, para você executar ele, para ele rodar e criar a tabela necessária, você precisa selecionar esse novo código e você precisa dar um run para ele rodar. Então, eu colei o código, eu selecionei tudo, eu vou clicar aqui nesse botão verde Run Selected, tá? Ele está rodando, já deu aqui o retorno que foi realizado com sucesso. Se a gente for aqui em Table Editor, o Table Editor é onde ele vai estar mostrando todas as tabelas que foram criadas no meu projeto. Então aqui a gente tem um Projects, e aí dentro de Projects a gente tem os campos, né? ID, que foi ele que criou com aquele código, que é a chave primária. O que é chave primária? Toda vez que você tem um banco de dados, você precisa ter um campo específico como ponto principal de alocamento. Ele é como se ele fosse desdobrar isso, né? Então, a gente normalmente salva pelo ID daquele usuário, que é como se fosse um número randômico, como se fosse o CPF dessa pessoa. A primary key, né, a primeira chave ali, ela seria o CPF da pessoa, por exemplo. Em algumas aplicações a pessoa pode utilizar, os desenvolvedores podem utilizar o e-mail, né, dessa pessoa ou pode utilizar o número de telefone, depende muito do modelo de negócios de cada um. Mas o mais seguro é utilizar o ID mesmo, que ele gera, né, com base em cada tipo de usuário. Então aqui a gente tem, né, o ID, a gente tem o name, a gente tem os nodes que são criados, os edges e
e o create, que é o timestamp, né? Quando que foi realizado essa criação. Então, eu vou voltar aqui para o SQL, tá? E a gente vai fazer um teste já aqui na prática, tá? Deixa eu só ver o que, que ele deu aqui de erro. Ele deu um erro aqui, fetching. Tudo que tiver com problema, vou até atualizar aqui só para certificar que o erro já foi, porque eu acabei de rodar o código. Exato. Então tá tranquilo, tudo certo. Essa aqui é a parte de log, que é onde mostra os erros da sua aplicação. Então é legal sempre você olhar aqui para ver o que ela dá de retorno, tá? Então eu vou tentar criar aqui um novo funil. Vamos ver aqui, vou colocar o YouTube. Então a pessoa vai passar do Facebook, ela vai passar para uma página, ela vai cair num vídeo no YouTube e ela vai cair numa página de obrigado. Sei lá. Então, eu vou colocar aqui nome no funil. Então aqui a gente colocou, né, captação direta, eu vou colocar aqui para salvar, vou vir aqui em Home e vamos fazer eu vou precisar colocar esse projeto aqui, ó, ele deu projeto salvo com sucesso no Supabase, aqui ele foi o log, né? Então a gente vai clicar aqui no Supabase, vou vir em Table Editor, tá? E, de fato, esse projeto ele já foi construído. Então, a gente consegue ver aqui, né, que ele já gerou um ID específico desse projeto, o nome do funil que eu criei, que é a captação direta, os nodes, né, que são construídos, e nessa aplicação, eu solicitei para ele criar os nodes em JSON, né, então é a mesma estrutura com o N8N, né, que a gente copia o código e a gente consegue colar ali nessa estrutura. Eu repliquei esse modelo justamente para facilitar nessa gestão os edges e o create stamp, né, o timestamp. Então aqui a gente já tem, né, basicamente funcional o Supabase. Ele já está funcionando aqui na aplicação. Aí precisaria avançar na parte de CRUD que a gente fala, né? O que é CRUD basicamente? É create, read, update e delete. São os 4 termos práticos para você criar um novo projeto, você deletar um projeto, você atualizar aquele projeto e você também. Então, basicamente, essa é a estrutura de configuração. Vocês viram que é bem simples e prático de fazer esse vínculo no Supabase. Agora, eu vou estar brincando um pouquinho só para a gente avançar nessa parte de exclusão aqui, por exemplo, tá? Então, eu vou pedir para ele no projeto inclua no projeto que foi criado em projetos recentes, quero que ao clicar na lixeira para excluir, faça um double confirm para exclusão e ao o usuário clicar, deve excluir esse projeto do Supabase. Me gere o código em SQL também para eu atualizar dentro do Supabase. Então agora vocês vão ver que é muito um bate-volta, né, com o Gemini Code para vocês conseguirem ir desenvolvendo esse projeto, né? Como eu não consigo estar próximo a vocês ali nesse sentido, o Gemini Code ele é um personalité ali de vocês para estar auxiliando ali com o projeto de vocês. O que eu recomendo é estar atento com o log, né, para entender mais ou menos o que ele está dando de retorno ali nessa parte aqui, né, que isso daqui basicamente é o log, né? É onde basicamente ele dá todo o retorno ali referente ao projeto, né? Então, se tiver algum problema, algum impacto nesse sentido, ele aparece aqui. E atualizando de acordo ali, tirar print, mandar para ele, falar, ajuste esse problema, entender um pouquinho da aplicação, do porquê que está dando esse problema com o Gemini ou até mesmo com o ChatGPT, tá? Então aqui ele já me deu, tá, o código para eu rodar no editor SQL do Supabase. Essa aqui é uma tabela para a gente conseguir fazer a exclusão desse projeto quando for realizado essa ação, tá? Vou esperar ele carregar aqui um pouquinho, a gente faz aqui e aí eu já consigo avançar para esses finalmente com vocês. Bom, perfeito. Ele colocou aqui, né, referente ao processo. Eu vou copiar aqui o código SQL que ele me gerou. Eu vou vir aqui em SQL Editor. Eu vou dar alguns entries aqui desde a linha 11. Vou colar. Eu vou selecionar tudo desde a linha 11. Eu vou dar um Run Select. Basicamente é isso, tá? Esse é o meu processo, meu workflow aqui. E os processos dos Vibe Coders ali que eles fazem os projetos. Então, se a gente for aqui em Table Editor, ele não teve nada porque esse código que a gente colocou, ele é um plus, né, vamos colocar assim,
da tabela, né? Então a gente está agregando a tabela para conseguir realizar esse procedimento, tá? Vamos ver só como que ele vai executar. Então eu vou atualizar aqui de novo esse projeto. Vamos clicar aqui em excluir e vamos colocar aqui sim. Beleza, aqui ele foi removido, né, teoricamente. A gente vai vir aqui em Table Editor para ver se ele vai excluir. Eu acredito que lendo o código ali, ele não vai excluir ainda, tá? Ah, ele já excluiu, perfeito. Então, show de bola. Eu não tinha pego ali definitivamente que ele iria excluir. Mas funcionou, é isso que importa. Então aqui a gente já tem um projeto simples e prático, justamente integrado com o Supabase para ter essa gestão, né, dessa aplicação. Se você quer saber como colocar esse projeto no ar, assiste o meu outro vídeo ensinando como colocar esse projeto ali, fazendo o upload com o Vercel, que é uma plataforma de deploy de aplicativos para colocar esse projeto gratuitamente no ar, tá? Eu vou estar gravando outros vídeos que vai estar provavelmente aparecendo aqui em cima ou aqui embaixo, não sei, mas referente também a como configurar o domínio do seu site, do seu aplicativo com a Vercel, tá legal? Então, se você quer aprender mais sobre o mundo das automações, inteligências artificiais, eu tenho certeza que a Automatic Labs consegue te auxiliar a avançar para esse próximo nível. Seja você indo para o mundo de transição de carreiras, você quer ingressar agora em automação e pegar 2026 e começar com o pé direito, seja você que quer aplicar inteligência artificial dentro do seu negócio, da sua empresa, para acelerar o resultado do crescimento do seu negócio, para reduzir custos, aumentar a produtividade e aumentar a receita, ou até mesmo você que só está aqui realmente para se desenvolver, quer estar à frente dos mundos da inteligência artificial quando os robôs chegarem aqui na Terra e dominar aqui tudo certinho, né? Então, eu tenho certeza que a gente consegue estar te auxiliando, tá? Aqui embaixo você também vai encontrar o site da Automatic Labs. Acessa lá para você entender como que o nosso ecossistema consegue te auxiliar a chegar nesse próximo nível. Não esquece de deixar o seu like aqui, se inscrever no nosso canal e eu te vejo numa próxima. Um abraço.